temos o retorno da Marvel nos cinemas com o filme do Hulk 2. Não é? Não é o filme do Hulk. Capitão América. Certeza. Não sei. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e estou aqui hoje para falar de Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, que estreou neste final de semana nos cinemas. Já para ir direto no ponto, já que já tem muita gente falando de Capitão América 4 e muita gente detonando o filme, não tão totalmente sem razão. Mas também não é essa coisa horrível que tá todo mundo pintando. Se a gente for pegar a média de todos os filmes do MCU, eu acho que ele tá bem ali na média. Por exemplo, ele é melhor que quase todos os filmes do Thor. Em Capitão América 4, a gente segue a história a partir dali do final da série do Asinho e Bracinho, ou melhor, Falcão e Soldado Invernal, onde agora o Sam Wilson veste o manto de Capitão América. Aqui ele está trabalhando junto ao governo e ao novo presidente recém-eleito, Thaddeus Ross. Sim, o General Ross se tornou presidente e agora ele está tentando uma aliança com o mundo inteiro para gerenciar um novo recurso que eles encontraram. Meio que tentando tomar a frente dessa nova ordem mundial que se formou após o blip. Inclusive, esse deveria ter sido o nome do filme antes deles refilmar e trocar nome e fazer tudo. Só que existe toda uma trama por trás disso e o Capitão América vai ter que ajudar o novo presidente mesmo com todas as desconfianças. Vou fazer um aviso aqui que esse vídeo vai ser com spoilers, porque afinal o filme já estreou, muita gente já viu, já tem um zilhão de vídeo aí pela internet, então vamos ao que interessa, vamos falar do que acontece no filme mesmo e das implicações disso para o futuro, se é que tem. Primeira coisa já que eu vou falar é sobre esse recurso. Tudo isso gera em torno de eles terem encontrado Adamantium lá naquele Celestial. Eles estão chamando de Ilha Celestial. Lembra lá do Eternos que estava esquecido no churrasco? Pois então, é ali que vários países estão explorando e descobriram esse novo minério que, segundo o filme trata, é mais forte que o Vibranium. Isso já é o começo do que poderia empolgar nesse filme. Afinal, nós estamos falando de Adamantium, é um grande passo que o MCU dá para frente após os direitos terem voltado da Fox. A gente sabe que vai ter Quarteto Fantástico ali, eles já usaram o termo mutantes em algum outro lugar e agora o Adamantium está aqui. Ainda é um mistério de como tudo isso vai chegar no que a gente realmente quer, que são os X-Men, mas ouvir Adamantium no filme é bem legal. Mas vamos voltar ao filme, que é o que importa. O Adamantium no final é só um pequeno detalhe dentro de toda essa história, porque para mim o grande problema aqui é a concepção da história. Ela é, no mínimo, mal pensada. Vamos lá, a gente está falando de Capitão América 4. É a sequência dos filmes do Capitão América. Então vamos lembrar que a gente tem lá o primeiro Vingador, o Soldado Invernal e o Guerra Civil, além da série do Falcão e Soldado Invernal, que foi essa transformação do Sam Wilson em Capitão América. Partindo disso, a gente precisava seguir essa história, esses pontos. Então eu esperava muito essa trama política envolvendo o Capitão América como sendo o Vingador que ainda tá no meio disso tudo. Mas logo que o filme começa, a gente já percebe que o foco aqui é o General Ross. E ele parece muito mais uma sequência lá do Incrível Hulk de 2000 bolinha do que realmente de uma história do Capitão América 4. A gente está vendo um filme onde o Capitão América acaba como coadjuvante. E isso, para mim, por conceito, já é um problema. Mas tudo ainda estaria muito bem. Vamos lembrar que o filme Capitão América Guerra Civil é praticamente um filme dos Vingadores e não um filme do Capitão América. Estaria tudo bem se a gente estivesse trabalhando essa história do mundo, mesmo que o protagonista fosse o Ross. O que a gente precisava era de uma história boa e o filme também não entrega. Nós estamos num mundo pós-blip, né? Então, metade da população sumiu, metade da população voltou e isso deixou o mundo um caos. A gente vê bastante isso na série também. Então, toda a questão política tá
meio nebulosa ainda, essa ordem mundial ainda tá bem complexa, e aí você tem uma ilha onde tem um recurso novo que já está sendo usado na medicina, em vários outros ramos da ciência, na parte de armamentos também. E o General Ross aparece como o cara que quer pacificar isso, quer fazer com que eles explorem esses recursos, mas quer dividi-lo entre todas as nações do mundo. Não quer fazer o que o Wakanda faz, por exemplo, que é um país que prefere se isolar e utilizar o recurso predominantemente para eles. Até aí estaria tudo bem. O problema é o motivo que faz ele querer isso. Afinal, vamos lembrar que a última vez que a gente viu o General Ross foi lá em Guerra Civil, ou depois no começo da Guerra Infinita, onde ele é o grande porta-voz do Tratado de Sokovia. Ele é um cara que não é que ele seja exatamente contra os super-heróis, mas ele quer controlá-los. Ele quer que o governo tome a frente e use esses heróis conforme eles bem entenderem. Ele não é muito esse cara político que quer o bem de todo mundo. Ele é um cara que quer a soberania armamentícia, digamos assim, dos Estados Unidos. Ele é esse cara desde o começo. Mas com tudo isso que aconteceu no mundo e o próprio papel dos super-heróis talvez estiver sendo visto diferente, já que afinal eles salvaram a humanidade que tinha sumido, ele teria inúmeros motivos para essa mudança de comportamento. O filme poderia abordar isso de várias formas diferentes. Inclusive justificaria mais a desconfiança do Sam sobre isso. Mas o que o filme traz é que ele teve essa mudança de consciência, digamos assim, porque a filha não liga mais pra ele, porque ela tá magoada. É a mágoa da filhinha que não vê mais o papai sente falta, e ele quer consertar tudo com a filha que abandonou ele lá no Incrível Hulk. E desculpa, isso é muito preguiçoso. Quando tu tem todo um MCU e tu fala em universo compartilhado e tu resume todo o plot do teu filme a querer acertar as coisas com a sua filha, é preguiçoso demais. E depois o filme ainda tenta botar mais uma coisa que ele estaria com um problema no coração, estaria morrendo, e que acaba levando ele a virar o Hulk vermelho, já vamos chegar lá. Mas não dá, né? É muito pouca coisa para alguém que se tornou presidente e como ele se torna presidente. É pouco, é um roteiro raso demais. Muita gente reclamou do roteiro de Deadpool e Wolverine, aqui é mais raso ainda. Para além disso, a gente chega no vilão Samuel Stearns, que é mais uma coisinha que vem lá do filme do Incrível Hulk, que reforça mais esse sentimento de que o Capitão América acaba sendo coadjuvante aqui. Ele é um cara que foi afetado pela radiação gama, só que isso criou ele como um super gênio. Alguém com uma inteligência extremamente avançada que consegue ver as probabilidades de tudo e montar planos incríveis. Pois então, o General Ross deixou ele preso esse tempo todo, trabalhando para ele. Inclusive, são os planos dele que levam o General Ross a ser presidente. Porém, como ele não foi solto, ele se rebela e começa a criar esse plano contra o Ross. Todo o plano dele vai de encontro a criar quase que uma guerra. O Ross está tentando juntar os países para dividir os recursos lá e, digamos, buscar a paz através disso. E o cara tá tentando melar esse plano. E aí ele faz artimanhas para que o Japão não apoie, que a França não apoie, e isso acaba criando quase que uma guerra. Só que o que ele usa para isso é que ele faz algumas pessoas tentarem um atentado contra o Ross quando o Ross vai apresentar esse plano da Ilha Celestial. Ele faz isso através de controle mental. Tipo, pessoas que nem se lembram do que fizeram acabam tentando matar o presidente. A gente já viu isso em algum lugar, né? Talvez o Bucky se lembre muito bem. E olha a coincidência, num filme do Capitão América. Aqui a gente vê a preguiça de novo do roteiro em criar uma história interessante. Afinal, é o cara mais inteligente do mundo e o plano dele se baseia em fazer controle mental que tu não precisa justificar porque que essas pessoas estão tentando matar o presidente. Elas só estão sendo controladas e não lembram nada disso. É de novo, é pobre, é fraco, é
sem justificativa nenhuma. Vamos lembrar de outro filme do Capitão América, voltando lá em Guerra Civil, onde o Barão Zemo cria um plano para botar um herói contra o outro e o cara não tem uma super inteligência e mesmo assim o plano é melhor elaborado do que o inteligentão do Sterns. Mais pra frente a gente vê que o plano dele vai além disso, ele só queria fazer com que o Ross se descontrolasse e se tornasse o Hulk vermelho, já que para salvar a doença do coração que o Ross tem, ele estava dando um remédio para ele que levava radiação gama também direto para o sangue, e é aí que ele se torna o Hulk vermelho. Precisava levar o Ross até o limite para que ele virasse esse monstro que ele tá tentando mostrar que ele não é. É ruim. Já vou chegar no Hulk vermelho, segura aí. Vamos pro cara que deveria ser o protagonista do filme. O Capitão América do Sam Wilson. O Capitão América sempre foi um personagem que representa alguma coisa. Ele representa o bem, ele representa o nacionalismo, o patriotismo, a justiça. Ele sempre tá representando a resiliência quando Thanos acaba com o mundo. Ele sempre tem alguma coisa para dizer. O próprio Sam, na série do Falcão e Soldado Invernal, quando ele assume o manto do Capitão, já nos últimos episódios, ele está representando alguma coisa. Ícone de grande representatividade, principalmente quando na série eles trouxeram a história do Isaiah, do Capitão América Negro, que o governo escondeu por 30 anos. E agora o governo vai ter que aceitar sim um Capitão América Negro. Só que no filme isso é completamente deixado de lado. Parece que o Sam não tem nada para dizer no filme. E para piorar, eles trazem o Isaiah de volta para a história. E ele é um dos personagens que tem a mente controlada pelo Sterns e acaba fazendo atentado ao presidente. Então ele acaba sendo acusado injustamente por esse crime e vai preso de novo. E parece que o Sam não tem nada a dizer para isso. Ele só diz: eu vou tirar você da cadeia. E aí ele vai tentar descobrir as coisas, mas não tem um diálogo, não tem uma declaração forte. Realmente tinha que botar ele falando alguma coisa. Ele mostrando como esse governo, mais uma vez, usa um homem preto de bode expiatório. Mas que, da forma como acaba com o General Ross lá, ele tinha que ter essa mágoa, ele tinha que botar isso pra fora. Ele tinha que dizer tudo o que isso significa. E mais uma vez, o filme aí ele parece covarde em não dar esse espaço pro Capitão América mostrar quem ele é e o que ele representa. De novo, Sam Wilson não tá representando nada nesse filme. Parece um bonequinho que tá ali só para cenas de ação. Vale lembrar que esse filme passou por muitas refilmagens e o próprio MCU e a Marvel dentro da Disney estão passando por mudanças de rumo frente a tudo que aconteceu com Jonathan Majors e com essa mudança de rumo, digamos, que o MCU pode estar tomando, a diminuição das séries, o foco nos filmes, tudo isso. Mas parece que eles resolveram se acovardar e transformar esse filme em apenas mais um, talvez para ele não ter grande importância daqui para frente para esses novos planos. Nada justifica um Capitão América apagado desse jeito. E eu nem sou o cara mais fã do Capitão América. Mas lá no começo eu disse que esse filme nem é tão ruim assim, eu só falei mal dele até agora, né? O grande ponto positivo dele é que ele é um filme, mesmo com todos esses problemas, gostoso de assistir. Isso porque ele tem uma dinâmica para desenvolver essa história, por mais que a história seja ruim, a dinâmica funciona. Ele narrativamente é um filme que se desenvolve bem. É um filme que tem bons personagens. Eu gosto muito do Anthony Mackie como Sam Wilson e acho que ele tem potencial para segurar esse manto do Capitão América, sim. Deixaram ele com um discurso vazio? Deixaram. Mas aquele Sam Wilson do final da série, ele pode ser muito bem explorado e o Anthony Mackie é um cara que segura esse personagem, sim. O grande problema aqui é de roteiro e não da interpretação. A dinâmica dele com o Joaquim Torres é muito boa. O Sam Wilson e o Joaquim fazem uma boa dupla
muito emulando o que ele já fez com Buck na série também. Sobre esse cara que entende o papel dele como um soldado, como um patriota, mas que também entende que o papel dos heróis é importante. O Steve Rogers já fez isso mais para trás. Eu acho que o Sam pode fazer isso de uma forma diferente. Em alguns momentos do filme, principalmente no começo do filme, e o começo é muito bom, ele tem essa presença. O Harrison Ford como presidente é excelente, ele já foi presidente outras vezes no cinema. Ele para mim é um dos melhores presidentes de todos esses filmes aí. Força Aérea 1 é um dos meus filmes de presidente favoritos. Quando ele não tá chorando pela filha, ele é muito bom. Na parte em que ele é ameaçado, na parte em que ele fica acuado, uh, com todo mundo acusando ele das coisas, a forma como ele reage, como ele traz um pouco daquele General Ross de volta, mesmo que agora ele tenha as intenções novas, parece que isso é um pouco forçado, acaba quase como tu duvidando muitas vezes dele. Ele funciona muito bem nessa parte. De novo, a hora que eles trazem ele pro plot da filha e relacionado ao Stern acaba ficando muito ruim. Mas nessa parte política ele foi muito bom. Nem todas as cenas de ação são boas. Eu gosto da primeira, a parte na Ilha Celestial, que é eles voando contra uns caças, também funciona, mas muitas outras não. Principalmente cenas mais de chão, de luta mesmo, eu acho que elas são muito mal dirigidas. Tem uns ângulos estranhos. Tem uma cena que é dentro de um bunker, dentro de uma base, que é aquelas cenas de corredor, ela é extremamente escura, dá pra ver muito pouco. Nós temos uma outra personagem que acaba sendo introduzida como uma ex-viúva negra. Eu fiquei bem interessado por ela, o filme aproveita pouco, mas eu gostei. Temos uma participação especial, que é quando o Joaquim Torres está lá no hospital, tá mal, o Sam tá ali preocupado com ele e vem alguém para consolar e eles têm uma conversinha para ter um discurso motivacional, que é a volta do Buck. E eu adoro Falcão e Soldado Invernal, então eu sou suspeito. Precisava, não sei, mas eu gostei. Mas agora é congressista James Buck. É o Buck no Senado e eu quero ver como isso vai desenrolar até lá, Thunderbolts. Vamos ao que importa, né? A capa do filme é Hulk vermelho contra Capitão América. Meu Deus, o cara não tem soro. Como é que isso vai acontecer? Aconteceu e eu vou dividir em duas partes. Uma que é boa e uma que é ruim. A primeira, que é boa, é quando ele se torna o Hulk vermelho. O presidente está lá fazendo uma coletiva e os jornalistas, por plano lá do Stern, começam a provocar eles com coisas do passado, com coisa da filha, com um monte de coisa assim. Ele se irrita e vira o Hulk vermelho. Que eu acho que é bom. Porque ele não é o Hulk conscientezinho que a gente está vendo. Ele é o Hulk lá dos primeiros filmes. Ele é realmente um monstro descontrolado. E essa primeira parte da cena dele é exatamente isso. E é todo mundo preocupado, e todos os agentes dando tiro, e nada disso funciona, só vai deixando ele mais irritado, e ele vai destruindo tudo na volta dele. Eu gosto desse Hulk, eu queria ter visto mais disso no filme. Porque aqui ele realmente é uma ameaça, ele pode acabar machucando e matando todo mundo que tá na volta. Mas ele leva ele para essa luta longe das pessoas. A gente já viu isso em inúmeros filmes. Tem um grande problema, eles levam para longe para não machucar ninguém. E é legal, porque ele vai voando e o Hulk vai dando aqueles saltos imensos atrás dele. Como que, tipo, tu pode voar, mas tu não vai fugir de mim. E aí vamos à luta, né? Porque afinal tem todo aquele negócio que, pô, o Hulk dá um soco no Sam Wilson, não vai sobrar nada para contar a história. Ah, mas ele tá com a armadura de Vibranium, que tem aquele negócio que absorve impacto e devolve isso em força. É mais ou menos, tá? Porque isso tá nas asas dele. Então ele usa muito para se defender. E a forma como ele ataca o Hulk também é com isso. Ele passa com a asa, dá um cortezinho, ele atira umas coisinhas que crava no Hulk. E até mesmo quando ele vence o Hulk, com muitas aspas, é quando ele crava a asa realmente no Hulk. E aí tem uma coisa que é bobagem. Eu já vou dizer pra ti que é bobagem, mas que me incomodou demais, assim. É que
tô entrando no cinema pra ver o filme, tem um cartaz. Tamanho do mundo. Do admirável mundo novo. Do Capitão América 4. E é o Sam Wilson com escudo e o mãozão do Hulk dando um socão. Não tem isso no filme. Porque aqui é que me pegava. Porque as asas eu já tinha entendido. Mas mesmo com o escudo, como é que ele vai tomar um soco do Hulk e o braço dele não vai estraçalhar atrás daquele escudo? Ah, é vibrânio, ele também vai absorver o impacto ali, beleza. Mas mesmo assim, teria uma coisa que ele conseguiria, tipo, sair na porrada. Sei lá, o braço dele tá com o negócio da armadura também. Quase um bracinho lá do Bucky. E ali eles vão sair. Não tem isso. É ele pulando na volta do Hulk, dando uma azazada nele. E o bagulho do cartaz não tem no filme. É nem por isso que essa segunda parte é ruim. Tem até uma sacadinha legal quando ele tá treinando com a Isaiah. Porque o Isaiah é um super soldado, ele tem a força do Capitão América. E o Sam Wilson treina com ele. Isso justificaria ele arrumar uma forma de como lutar com o Hulk, e isso funciona. O problema é que essa sequência final é feia demais. Tem uma fotografia que ela é estranha. Ela é apagada, ela, sabe, tudo parece um grande pano verde, talvez nem seja, mas muito feia mesmo, assim, muito abaixo de tudo que eles fizeram no resto do filme. E a forma como acaba é tipo, pô, a Beth, meu, a Beth não ia querer tu sendo esse monstrão, relaxa aí, brother. E aí ele relaxa e a luta termina. Ruim, ruim e decepcionante, assim. É uma das partes mais decepcionantes. Porque o filme não tem uma história fraca, um roteiro meio ruim, ou mal desenvolvido. Nem é mal desenvolvido. A concepção da história que é ruim, tá tudo bem. Mas essa decepção com o Hulk Vermelho, eu acho que ela supera. Pelo menos é a minha maior decepção com o filme. Tem uma ceninha pós-crédito bem lá no finalzinho dos créditos, onde Samuel Stern vai falar com Sam Wilson e diz que ele tem muita coisa para se preocupar, porque quando os outros vierem, vai ser um grande perigo, tudo vai ficar. Eles não têm como lutar contra os outros. Quem são esses outros? Não sabemos ainda. Ele fala alguma coisa em outros mundos. Pro filme não fez grande diferença assim. Talvez quando saírem Thunderbolts e Quarteto Fantástico a gente consiga conectar isso melhor. Por enquanto seriam só teorias jogadas ao vento. Capitão América Admirável Mundo Novo é um filme que prometia muito, mas que não quis entregar nada. Existe uma falta de vontade de falar alguma coisa. Não é que o filme falhou. Ele queria ser exatamente isso que foi entregue. E é um pouco preocupante. Como filme de ação despretensioso, talvez possa te divertir aí no teu sofá, num sábado desses qualquer chuvoso, como tá aqui hoje em Porto Alegre, onde eu tô gravando. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que achou e o que vocês esperam aí para esse futuro da Marvel. Até uma próxima. Tchau, tchau.